A carta de São Paulo aos Coríntios, o trecho que foi lido hoje, no seu finzinho, versículo 17, traz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Então, a gente calcula sobre isso, que tudo, depois que o Cristo, nasceu, viveu, ressuscitou, vamos dizer, quando ele nasceu, todas as coisas se tornaram novas, as coisas velhas ficaram para trás, as coisas novas, tendem a aparecer. A novidade do amor, da misericórdia, do perdão, da paz, da fraternidade. Hoje de manhã aqui nessa igreja, eu estava fazendo os batizados na missa e falei para as 4 crianças que foram batizadas que eles começavam uma vida nova. E convidava todos que estavam na celebração também a se lembrar dos seus batizados quando começou sua vida nova. E nós, essa novidade, essa vida nova, que fala para nós deixarmos para trás as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas que pesam, as coisas que teimam, as ondas que temem balançar o nosso barco da vida, a gente tem que deixar para trás. Porque a confiança que nós devemos ter no Cristo acalma as ondas, tira a fadiga, tira o peso da nossa vida, porque Ele é perdão, porque Ele está sempre ali disposto a nos pegar pela mão e levar-nos nos caminhos da misericórdia. Mas a gente, para chegar nesse ponto de entregar para Deus a nossa vida, nós precisamos, ter certeza de que esse Deus é o nosso Deus. Por isso que Marcos escreveu o seu Evangelho para responder essa pergunta à sua comunidade: quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus Cristo? Nós sabemos quem é esse Jesus Cristo, mas aquela comunidade queria saber quem era. E hoje Marcos nos apresenta quem é esse Jesus Cristo, aquele que consegue fazer acalmar as ondas que temem bater na nossa caminhada. E quantas ondas que querem afundar nós temos? Falta de fé, falta de fraternidade, assim, não ter compaixão, não ter empatia. Um monte de coisas são ondas, que fazem o nosso barco balançar. Deus nunca disse para a gente que nós íamos navegar no mar calmo, tranquilo, sossegado, Aquele mar bonito, sossegadinho, só com uma ondinha assim, para fazer o balanço do barco. Não. Ele falou: vocês vão ter bastante coisas, bastante enfrentamentos, como cristãos, como comunidade, como igreja. Se a igreja às vezes leva, às vezes não, está sempre levando, a igreja está sempre levando, sempre tem ondas querendo afundar o barco da igreja. Se esse barco da igreja também nós estamos nele, e nós somos participantes dessa igreja, nós somos filhos e filhas de Deus, batizados e batizadas, temos a boa nova da misericórdia de Deus junto de nós. Então nós estamos nesse barco, esse barco também depende de nós para que ele consiga atravessar, sair do outro lado de tantas ondas que temem balançar e querer afundar o barco da igreja. Se nós, meus irmãos e irmãs, estivermos firmes, agarrados na mão de Deus, que nem as músicas das 2 missas que eu celebrei aqui hoje, no fim da missa cantaram "Segura na mão de Deus". A gente tem que segurar na mão de Deus realmente. Segurar na mão de Deus e ir para frente, sem medo. A gente não pode ter medo de dizer, eu falava nas missas, a gente não pode ter medo de dizer que é cristão. Tem gente que tem medo de falar que é cristão. Você é cristão? Tem que falar que sou. Sou cristão, sou batizado. Você é católico? Sou católico. Sou batizado, frequento a igreja com todo prazer. Vou lá pedir perdão a Deus, encontrar com meus irmãos e irmãs, agradecer a Deus, pedir para Deus, por que não? Olha, por que a gente não pode ter essa identidade de cristão, essa identidade de católico? Nós não somos católicos uma vez ou duas na vida, não. Nós somos católicos sempre. Aí, às vezes tem o católico que é o católico das 3 vezes. O dia que vai batizar o filho, O dia
que o amigo morre, ele vai na missa, né? E o dia que o amigo casa, que ele vai no casamento. As 3 vezes que ele vai na igreja. Você é católico? Sou, opa. Mas você vai, fui ontem no casamento do meu amigo. Você é que eu só fui ontem na missa 7º dia. E daí depois, esquece que é católico, guarda no armário, não dá testemunho de vida. Os católicos têm que ter essa função, nós católicos, cristãos, batizados, batizadas, nós precisamos dar testemunho de vida, dizer para os outros, nós somos, está escrito aqui, se não está escrito, está aparecendo, pelos nossos atos de misericórdia, de amor. Uai, eu falei nas outras missas, que a gente não pode ter medo, até contei a história de um compadre meu, e conto para vocês também. Meu compadre lá de Fernandópolis, compadre Plínio, ele foi para a colônia de férias lá do sindicato dele, lá em Caraguatatuba. Foi ele, a esposa, a comadre Cleusa e a filha Aline, que ainda era pequena. E ele nunca, antes de tomar uma refeição, eles nunca esqueceram de fazer o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois comiam, só isso, mas faziam. E ele chegou nessa colônia de férias. Colônia de férias ele tinha a garagem 8, sei lá eu, o apartamento 8 e a mesa do refeitório 8. Era, né, reservado para ele. Mas a colônia estava cheia, mais ou menos cheia. Ele chegou, primeiro dia, para almoçar, fizeram a refeição na mesa e tal, todo mundo comendo, e ele, simplesmente, os 3, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Foi sentaram e comeram. Isso foi no primeiro dia. Eles ficaram lá 5 dias. No terceiro dia, 90% da colônia de férias estava fazendo o nome do Pai antes da refeição. Por quê? O exemplo. Não teve medo de fazer o sinal da cruz. Não teve medo de dizer que é cristão. A gente não pode ter medo de dizer que é cristão. Não pode ter medo de mostrar que é cristão, que mostrar que é católico. E por que ter medo? Nós não temos Deus junto conosco? Não temos Jesus Cristo ali do nosso lado? Então por que ter medo? Não precisa ter medo não, para mostrar e falar, eu sou assim, sou católico. Eu quando estava lá no Santo Expedito, há uns anos atrás, quando terminava a missa da noite, a gente sempre saía de um grupo de casais, a gente saía às vezes para comer uma pizza. E lá fomos nós. 3 casais e eu aqui junto. Aí chegou lá na pizzaria, ela tem uma entrada, depois o salão. E a gente conhecia o gerente ali. E estava lotada. Ele falou assim, está lotado, tem que esperar um pouco, tá? E as mulheres foram esperar lá fora, na porta, estava calor, ficar na porta. Nós ficamos lá dentro. E ali, naquele pedaço, você servir uma cervejinha para a gente? Eu, pois não. Tinha uma mesinha lá, trouxe cerveja, pôs lá, nós ficamos tomando, conversando. Até que chamaram, ó, vamos entrar, entramos. Chegou na mesa, a mulher falou assim, sabe, padre, saiu um povo aí falando assim, vocês viram o padre de Santo Expedito tomando cerveja ali? Aí eu falei na missa, gente, vocês vão ver o padre de Santo Expedito tomando cerveja muitas vezes. E o padre também é gente, igual todo mundo, né? Vocês viram, fui lá, tomei cerveja, comi pizza, falei, eles falaram, é. Aí o pessoal falou, realmente, a gente às vezes esquece que o padre é gente, né? É o exemplo que nós damos. Eu vou fugir do mundo por causa disso? Não vou fugir do mundo por causa disso. Sou cristão, sou católico, sou padre, mas vivo no mundo. Tenho meus amigos no mundo. Estou sempre junto com eles. E participo da vida, participo da misericórdia de Deus, mostrando que Deus está conosco em todos os momentos, nos bons, nos ruins, né? Na alegria e na tristeza, como a gente casa, né? Assim, prometo ser fiel na alegria e na tristeza, a gente também tem que falar para Deus, prometo ser fiel, meu Deus, na alegria e na tristeza, nos dias ruins e nos dias bons. Não é isso? Aí, então a gente fala assim, às vezes uma vez eu estava na cidade com minha filha, você sabe que eu fui casado de 28 anos e sou viúvo, né? Todo mundo sabe disso. Eu fui casado de 28 anos, sou viúvo, tenho um casal de filhos e um casal de netos. Eu ordenei padre depois que eu fiquei viúvo.
Então, muita gente não sabe disso. Então, estava com minha filha na cidade e ela me abraçou. E alguém viu. Falou assim, nossa, olha o padre abraçando a minha moça. Falei, gente, é minha filha, né? E se não fosse minha filha também, o que tem isso? Alguém chegar perto de mim, ô padre, bom dia, me dá um beijo. Qual o problema? A gente não pode fugir das coisas. A gente também pode estar falando das coisas sem saber do que fala, né? O pessoal já meteu a boca em mim, né? Porque às vezes eu falo assim, eu tenho filho, o pessoal já fala, mas que raio de padre que é esse que tem filho? Esse padre é danado, né? Mas não é que é danado, é que eu fui casado 28 anos, eu tenho um casal de filhos e um casal de netos, graças a Deus. Certo, minha gente? Concordam comigo ou não concordam? Então tá bom. Então que Deus abençoe essa comunidade de Santa Rita, possa iluminá-los, possa conduzi-los nos caminhos do amor, nos caminhos da misericórdia, nos caminhos da fraternidade e do perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Creio em Vocês a rosa preferida, ó Santa Rita de Jesus, ensina-me lição de vida, sofrer, amar, levando-a